Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Precisamos ser fiéis, firmes, convictos, sabendo o que nós temos que fazer, não desistir, não desanimar e muito menos parar. Deus, Ele está à procura dos fiéis aqui na terra. Que esse seja eu, que esse seja você. Os olhos dele estão procurando. Que quando ele bater os olhos em mim e em você, ele possa encontrar fidelidade, firmeza, consistência. Ou seja, a minha rotina, o meu cotidiano, a minha vida, ela não para. Por causa do tempo, por causa das adversidades, por causa de nada. Porque é assim que Deus trabalha com os fiéis, na sua firmeza e na sua fidelidade. E é sobre isso que o Senhor vai trazer para mim e para você um recado nesta manhã. Hoje o Senhor vai trazer o recado da palavra de Deus aqui em João. O capítulo é 4, o versículo é o 29 e o 30. A palavra de Deus vai dizer assim: venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Entenda que quando eu tomo uma decisão, é a minha parte. Mas quando eu permaneço, Jesus, Deus, faz a parte dele. Porque para mim está o possível e para Deus o impossível. Se nós formos analisar esse contexto, nós vamos identificar Jesus passando por um lugar onde ninguém queria passar. Ninguém queria passar por aquele lugar. Ao chegar naquele lugar, Jesus fez algo que muitos não iriam fazer. Pediu água a uma mulher samaritana. Mas tudo aquilo já era um plano de Deus, para desvelar para ela o que ele era, para ela entender que a vida dela podia ser mudada, ser totalmente transformada, se ela quisesse renovar a mente, se ela quisesse renovar os pensamentos, se ela quisesse, tudo iria acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Ao conversar com Jesus, ao ter um encontro com Jesus, aquela mulher samaritana, ela compreendeu que tudo aquilo que ele disse era verdade. Ele não fez magia, ele não fez fogo cair do céu, ele não fez o mar se abrir. Sabe por quê? Para cada um ele tem uma maneira de se encontrar, em particular. Mas ele tocou no íntimo dela. E no meu íntimo, no seu íntimo, você encontra Deus. E quando encontramos Deus, Jesus nos conduz pelo caminho. Entenda que aquela mulher, ao ouvir tudo o que Jesus havia dito para ela, sabe? Jesus disse para ela: olha, você não está com seu marido. E o homem que você está, ele não pertence a você. Em outras palavras, o que você está fazendo da sua vida? Ao invés de você ser um bom testemunho, está sendo um testemunho mau, um testemunho ruim, um testemunho negativo. Entenda que a arma mais poderosa que nós temos aqui na Terra é a nossa vida,
é a nossa história. A nossa história, ela pode transformar a maneira de muitas pessoas pensarem. Entenda que quando somos fiéis, Deus transforma a nossa fraqueza em força, as nossas lágrimas em alegria e a noite em dia. Porque Jesus, ele vem para nos guiar no caminho e trazer tudo de bom, tudo de perfeito. E foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher samaritana. E a partir dali ela entendeu que contar a história dela iria mudar outras histórias. Iria mudar definitivamente outras histórias. E foi o que ela fez. Ela foi até o povo e disse: venham ver um que pode ser o Cristo. Entenda que ela ainda não tinha certeza, mas ela chamou aqueles para ver aquele que para ela poderia sim ser o Cristo, porque disse coisas delas que só ela sabia, só ela e Deus. E a partir daquele momento ela disse: venham, vamos. O nome dele é Jesus. Isso é o que eu e você precisamos despertar nas pessoas. Contando a nossa história de vida, precisamos contar para as pessoas o fundamento dessa transformação. Jesus Cristo, a palavra de Deus, a minha vida íntegra na presença dele. Isso faz toda a diferença. Por isso o verso 30, ela diz: então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Qual tem sido a sua história? A sua história tem trazido as pessoas a ver Jesus? Entenda que nós não estamos dizendo ver com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Mas no natural, tudo acontece. Milagres acontecem quando nós estamos com Jesus, quando caminhamos com Jesus, quando cremos em Deus. Tudo é possível. Entenda que a ciência, ela dizia que hoje era impossível eu estar aqui perfeita, porque assim Deus me criou. A ciência disse: não, ela vai ficar com um lado do rosto torto, ela vai ficar com um lado do corpo torto, uma perna torta. Mas Deus disse para mim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se continuar crendo, você não vai ser atingida. Isso é fidelidade. Isso é uma promessa que Deus me fez e eu precisei ser fiel a Ele, confiar plenamente nesta palavra. E olha eu aqui. Olha eu aqui todos os dias contando ao mundo. Quem fez isso foi Jesus. Foi Ele que me deu forças quando eu não tinha. Foi Ele que me deu alegria quando eu não tinha. Foi Ele que me motivou a sorrir quando eu não tinha motivos para isso. Foi Ele quem me ajudou a passar pelo processo. Entenda que o processo não foi retirado, porque eu precisava crescer dentro desse processo. E cresci. E aqui estou para contar essa história que é para a glória de Deus. E foi Jesus quem me mostrou o caminho, a palavra de Deus. Crer na palavra, confiar na palavra, porque as nossas forças são restauradas a toda manhã.
Por isso a palavra diz que ela se renova todos os dias. Ela se renova para renovar as minhas forças, para renovar as suas forças. Porque quando você se sente fraco, Deus diz: você é forte e você vai vencer. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te guarda, que cuida de você. Quando você crê nisso, você se sente como se estivesse protegido por uma armadura. Esta armadura, ela não é visível. Ela está invisível. Mas entenda que é no invisível que a minha proteção precisa estar maior. Porque é no invisível que as forças são sobrenaturais. Porque no físico, nós somos falhos. Mas ainda assim, Deus nos dá a palavra. A palavra que sai da minha boca, a palavra que sai da sua, precisa vir de Jesus. É isso que vai nos ajudar a passar pelo processo. E nós vamos vencer. Porque o nosso Cristo, o nosso Deus, é vencedor. Nós somos imagem e semelhança dele. Então nós também vamos vencer. Por isso, receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração a Deus. Tu és tremendo. Pai, Tu és aquele que está além da medicina e de tudo aquilo que os médicos podem dizer, porque é o Senhor quem os constituiu, Pai. É o Senhor quem está lá usando a mão de cada um deles, que eles possam compreender isso, Deus, pois o trabalho deles ficará ainda mais suaves e mais perfeito, porque aonde o Senhor está, ali há perfeição, ali há paz, há tudo de bom, Pai. Que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores hoje, Deus. Vá para as mãos multiplicadamente dos médicos, aqueles, Pai, que o Senhor escolheu para ser imagem e semelhança do Senhor, mas para compreender que o Senhor é o médico dos médicos e que nós somos ferramentas do Senhor nesta terra. Pai, abençoa cada um. Aquele que necessita de uma cura, aquele que necessita, Deus, ter um encontro com o Senhor, ter uma virada na sua mente, nos seus pensamentos, na sua vida, que o milagre venha a acontecer, porque Tu és o Deus de milagre. Que a bênção do Senhor esteja na casa, no lar, na vida e no coração de cada um, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas sempre. Que eu e você compartilhamos o Evangelho, vidas são transformadas, corações são entregues ao Senhor e nós teremos a recompensa da parte de Deus, mas a maior delas é povoarmos o céu. Então vamos juntos. Curta, compartilhe e eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.